Sabe quando a gente começa alguma coisa nova com todo o gás e aí, do nada, a vida parece que joga um monte de outras coisas no nosso colo? Pois é. É sobre a psicologia por trás desse malabarismo todo que a gente vai conversar hoje. Como é que se mantém o ritmo quando tudo resolve acontecer ao mesmo tempo? Essa imagem é bem familiar, não é mesmo? Aquele momento exato em que a empolgação de um projeto novo se choca com a avalanche de todas as outras responsabilidades. É uma experiência que quase todo mundo já viveu e hoje a gente vai fundo para entender por que isso acontece e, claro, como lidar com essa situação. Para a gente conseguir entender essa dinâmica, a fonte que estamos analisando traz uma ideia central, a consciência do dois de ouros. Mas calma, esquece qualquer misticismo, pensa nisso mais como um estado mental, sabe? Aquele clique que dá na cabeça quando a gente percebe que a vida não é uma linha reta, mas sim um fluxo, um movimento constante que pede adaptação e jogo de cintura. Olha, começar, convenhamos, costuma ser a parte mais fácil. A energia de um projeto novo, de um hábito que a gente quer criar, é uma coisa que contagia. O desafio de verdade, aquele que pega mesmo, é conseguir manter esse movimento quando a realidade bate na porta com todas as outras demandas que ela traz junto. E é que tudo começa com uma sementinha só. Uma ideia, um projeto. O foco é total. Mas aí, o sucesso faz essa semente brotar. Só que ela brota num jardim que já está cheio de outras plantas. E cada uma delas precisa de água, de sol. É bem nesse ponto que aquele foco único bate de frente com as múltiplas demandas da vida real. E essa transição, nossa, ela nos joga direto para essa sensação de estar fazendo malabarismo. Não é necessariamente o caos total, mas é algo um pouco mais sutil, uma instabilidade que não vai embora. A mente fica em um estado de alerta o tempo todo, fazendo pequenos ajustes para que nenhum prato caia no chão. E isso é mentalmente exaustivo. E essas demandas, elas vêm de todos os lados, né? É o tempo, é o trabalho, a saúde, os recursos financeiros, os relacionamentos, cada um puxando para uma direção diferente. Nossa atenção acaba se fragmentando e aí vem aquele sentimento de estar sempre se movendo, sempre tentando equilibrar pratos que, sinceramente, parecem que não param de girar nunca. E aqui, olha, aqui vem a grande virada de chave. A gente costuma pensar em equilíbrio como uma coisa sólida, parada, imóvel. Mas a verdadeira maestria não está na rigidez, de jeito nenhum. Está na capacidade de responder ao fluxo. O equilíbrio não é uma estátua, gente. É uma dança. Mas e quando essa dança não flui? Quando a gente resiste ao movimento? Aí, a gente cai no que a fonte chama de a sombra da sobrecarga. É o momento em que o malabarismo deixa de ser um desafio interessante e vira um peso. Uma fonte constante de ansiedade e de exaustão. E os sinais dessa sombra são muito familiares. A mente parece que paralisa, fica incapaz de priorizar o que é importante. Aí vem aquela culpa que não larga, de sentir que não estamos dando conta de tudo. E o medo de escolher errado acaba nos prendendo num ciclo vicioso de só reagir, de viver apagando incêndios o dia inteiro. O contraste entre os dois estados é gritante. De um lado, a gente tem o crescimento, a flexibilidade de uma árvore que tem raízes fortes. Do outro, a exaustão. A energia se dispersa, a ansiedade toma conta de tudo e o caminho quase que inevitável é o esgotamento, o famoso burnout. Mas olha, não precisa ser assim. Existe sim uma saída dessa sombra e ela não é encontrar um ponto de equilíbrio perfeito e ficar parado ali. Muito pelo contrário. A solução é aprender a arte do equilíbrio dinâmico. É tratar a vida não como um problema que precisa ser resolvido, mas como uma dança que pode ser aprendida. E aqui está a mudança de mentalidade que é a mais importante de todas. O objetivo não é parar o movimento, até porque a vida nunca para. O objetivo é aprender a dançar com o ritmo dela. É sair dessa resistência e entrar no fluxo, se engajar com a estabilidade de um jeito criativo e habilidoso. Certo, mas como é que se aprende a dançar essa dança? A fonte nos dá um roteiro. Começa com a priorização consciente. A sabedoria de entender o que precisa de atenção agora. Depois vem a aceitação, largar de vez a fantasia do equilíbrio perfeito. A partir daí, a gente pratica a arte de alternar o foco, de dar atenção a um prato, depois a outro, mas com intenção. E por fim, a gente se permite simplesmente dançar com o fluxo. E qual é o resultado de aprender essa dança? Bom, a recompensa é o que a fonte chama de inteligência prática. É aquela capacidade quase mágica de navegar pelo dia a dia com mais leveza, com menos esforço, de tomar decisões com muito mais clareza, mesmo no meio do caos. É aqui que a mágica acontece. O fluxo da vida, que antes parecia uma onda gigante ameaçando afogar a gente, se transforma na onda perfeita para surfar. O que era uma ameaça se transforma numa competência. O movimento
deixa de ser o inimigo e se torna o nosso grande parceiro. No fim das contas, a jornada é essa: transformar aquele tornado de insegurança e ansiedade num fluxo de vida e de criatividade. A instabilidade vira flexibilidade. O caos se revela como música. A ansiedade dá lugar a uma leveza que surpreende. É uma transformação que acontece de dentro para fora. E tudo se resume a isto. Crescer não é só correr para frente sem parar. É saber ajustar, saber escolher e, talvez o mais importante de tudo, é saber respirar no meio do fluxo. A verdadeira maestria não está em nunca cair, mas sim em aprender a dançar, mesmo quando a música parece completamente caótica.